Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal para que junto possamos conhecer melhor a Palavra de Deus. Nos 3 primeiros vídeos nós vimos uma introdução importante para o livro do Levítico. Sem ela, não conseguiremos perceber elementos importantes. E hoje vamos começar o nosso estudo. Nesse primeiro momento, o capítulo 1. O livro do Levítico, na sua primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 16, na sua subdivisão, entre o capítulo 1 e 7, ele coloca a questão do ritual dos sacrifícios, que vai ter o do capítulo 1 com os holocaustos, o 2 com a oblação, o 3 com o sacrifício de comunhão, o 4 pelo sacrifício do pecado, que vai do sumo sacerdote, da Assembleia de Israel, de um chefe, de um homem do povo. Casos diversos no capítulo 5 pelo sacrifício do pecado. No capítulo 6, o sacerdócio e os sacrifícios. No 7, os sacrifícios de reparação. E no capítulo 8 já muda o tema. É o segundo bloco dessa primeira parte, onde vai falar sobre a investidura do sacerdote. Aquilo que nós tratamos no vídeo passado, sobre essa necessidade de legitimação da ação sacerdotal, já que o céu e a terra estão fechados, e sem esses sacrifícios feitos de maneira corretíssima pela ação dos sacerdotes, não haverá comunicação entre o divino e o humano. Pegue sua Bíblia. Com a sua Bíblia em suas mãos, capítulo 1. Yahvé chamou Moisés e da tenda da reunião falou-lhe dizendo: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: Quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahvé, podereis fazer essa oferenda com um animal grande ou pequeno. E aí o texto vai distribuir 3 classificações de animal: um animal grande, um animal médio e um pequeno, já mostrando que, quando o texto foi escrito, haviam classes sociais distintas. Quem tem muito pode oferecer um animal grande. Quem tem pouco, mas tem, pode oferecer um animal médio. E quem não tem nada, pode oferecer um animal pequeno. Mas ninguém está isento de deixar de oferecer um animal a Deus. E o texto continua assim, lá no versículo 3. Se sua oferenda consistir do holocausto de um animal grande, tem grana, né? Oferecerá um macho sem defeito, colocará sua mão sobre a vítima. O que significa colocar a mão sobre a vítima? Significa que você é proprietário do animal que você está oferecendo, para não ocorrer o risco de você oferecer um animal que não lhe pertence e que aí não vai cumprir o objetivo do sacrifício. Até porque, gente, sacrifício vem de sagrado. Um sacrifício é tentar fazer sagrado, fazer-se sagrado. Então, o marido que se sacrifica pela esposa torna aquela relação sagrada. A esposa que se sacrifica pelo marido torna aquela relação sagrada. Os pais que se sacrificam pelos filhos tornam a paternidade e a maternidade sagrados. Então, o sacrifício é uma forma de você se aproximar do sagrado. E eles vão colocar muitas regras. Uma delas nós já estamos vendo. Animais grandes para quem tem grana, animais médios para quem não tem muito e animais pequenos para quem tem pouco. E aí o texto vai colocar que quem pode fazer, lá no versículo 5, em seguida imolará um novilho diante de Yahvé, e os filhos de Araão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Sangue é vida. Então, oferecer o sangue para Deus é vida. Então, o dono colocou a mão sobre o animal, os sacerdotes, olha a importância dos sacerdotes, cortam o pescoço, deixa sair o sangue, fazem uma aspersão com esse sangue em volta do altar. Depois esse animal é retirado do seu pelo, lavado as entranhas para retirar as fezes e ele é queimado. O pelo, se queimar, vai cheirar pelo queimado e as fezes também vai cheirar ruim. Agora aquela carne, aquela gordura, aquela parte visceral vai elevar um cheiro gostoso até Deus.
agradando a Deus no objetivo de expiação que aquele sacrifício tem. Às vezes dos pecados, às vezes de outros sacrifícios, conforme as classificações que nós temos aqui. No versículo 4 até fala, pelo rito de expiação, ou seja, do pecado. Porque estando em pecado, você não pode se aproximar do sagrado. Para que o humano se aproxime do sagrado, tem que haver pureza. Por isso que a partir do capítulo 17 entra muito claramente essa questão do puro e do impuro. Porque para Deus, somente o puro. E aí existem muitas regras sobre as impurezas. E o texto vai falar que você esfola o animal, divide em 4, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão lenha em ordem sobre o fogo. E aí no versículo 9 diz, o homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. O holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Deus. Depois do animal grande, no versículo 10, você tem para a classe média um animal pequeno. Um animal grande, um touro. Um animal pequeno, um cabrito, um carneiro, uma ovelha, algo menor. E é o mesmo princípio. Vai colocar a mão sobre, vai cortar, vai tirar o sangue, fazer a aspersão, tirar o couro do animal, a cabeça, limpar, lavar as entranhas e queimar para que esse odor agrade a Deus. Leia lá o versículo 13. O homem lavará as entranhas com água, bem como as patas, e o sacerdote, olha a função sacerdotal, queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. Então nós já vimos um animal grande para os ricos, um animal médio para a classe média, e aí a partir do versículo 14 você tem um animal pequeno. Se a sua oferenda a Yahvé consistir em um holocausto de ave, oferecerá uma rola ou um pombinho. Maria e José ofereceram isso. Eram pobres. O sacerdote oferecerá sobre o altar e, apartando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar. E fará o seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá o animal em 2 partes, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. Aqui nós temos coisas importantes para começarmos a pensar. Aquele povo que saiu do Egito no pós-exílio e antes, durante a monarquia, já estava dividido em classes sociais. Não conseguiram manter a fidelidade àquele projeto de não haver pobres no seu meio. E agora esse povo precisa se religar a Deus e precisa fazer muitos sacrifícios. E aí, para todos serem contemplados, os sacrifícios para os ricos, para a classe média e para os pobres. O problema é que esses sacerdotes, além dessa função sacerdotal, que é importante, porque todos nós temos que ter esses ritos diante de Deus, eles também ganhavam muito com isso. Existem muitos escritos que falam que as pombinhas, elas eram colocadas nas bancas, as pessoas que vinham de 100, 150 quilômetros de distância, não traziam animais, compravam bem caro essas pombinhas, esses animais na porta do templo, eles davam a volta, faziam, porque ninguém acompanhava aquela parte, faziam como que se tivesse feito o holocausto do animal e voltava para uma outra banca para vender. E assim vendiam o mesmo animal várias vezes, ganhando dinheiro. Então, quando a gente fala que eles precisam da legitimação dessa ação sacerdotal, desta forma dos sacerdotes serem os intermediários entre Deus e o povo, é porque nisso, gente, tem muito poder. No próximo estudo, nós vamos ver sobre a oblação e o sacrifício de comunhão. Paz e bem a todos!